A Órfã foi um verdadeiro sucesso e com a oficialização da sequência, chamado de A Órfã 2, A Origem, a personagem Esther voltou a ficar em alta. Mas, você sabia que o filme foi baseado em casos reais? Aqui no Curioso te contamos tudo sobre isso. Você com toda certeza já deve ter escutado falar sobre A Órfã, filme que conta a história de uma menina que é adotada por um casal enlutado, mas que depois ela começa a ter estranhos comportamentos. E apesar de ser história de filme, a produção que fez um enorme sucesso em 2009, na realidade, foi baseada em um caso real. Você sabia? O Curioso, já entrando na vibe de A Órfã 2, A Origem, chega para te contar o lado macabro da história que serviu de background para a história de Esther ser um verdadeiro sucesso no cinema. Aqui apresentamos um resumo do ocorrido alguns anos antes do longa estrear oficialmente nos cinemas. Vamos lá? O longa pode ter estreado em 2009, mas foi 2 anos antes que uma história completamente surreal tomou conta dos tabloides e virou todos os holofotes para isso. Em 2007, o mundo conhecia uma mulher chamada Barbora Skrová, que neste caso seria a Esther da vida real. Skrová vivia na República Tcheca, e em algum determinado momento da sua vida, ela passou a conviver com 2 irmãs, Klara e Katerina Mauerova. Não se sabe muito bem se elas eram amigas, se tinham algum envolvimento ou algo do tipo. E além das irmãs, há os 2 filhos de Klara na história, Ondrej e Jakub. O caso começa a ficar bastante estranho quando Barbora, sabendo do que ocorria na casa e dos distúrbios de Klara, começa a se aproveitar disso. Ela começou a manipular a família e colocar uns contra os outros, principalmente as crianças. Sendo assim, ela inventava mentiras, dizia coisas que não tinham sentido e outros detalhes que afetaram demais todos os envolvidos. Barbora começou a incriminar Ondrej e Jakub, dizendo que eles quebravam coisas e depois negavam o fato, além de desrespeitarem as regras da casa. Conforme as irmãs começaram a acreditar nela, ela foi piorando as manipulações, a ponto de influenciar Klara e Katerina na aplicação de castigos cada vez mais severos nas crianças. A história foi ficando cada vez pior, a ponto dos vizinhos começarem a notar as mudanças que estavam ocorrendo e os castigos em Ondrej e Jakub. Sendo assim, chamaram a polícia local, que levaram Klara e Katerina presas em flagrante. Mas aí, você se pergunta, e Barbora, onde estava? A mulher conseguiu fugir e reconstruiu sua vida na Noruega, tudo por debaixo dos panos. E a história fica mais macabra agora, já que descobriram ela no país vivendo fingindo que era um garoto de apenas 13 anos que estava desaparecido. Barbora na época tinha 33 anos, porém por conta de problemas de desenvolvimento, ela conseguiu se passar pelo garotinho tranquilamente. Até hoje, inclusive, a polícia acredita que os pais do garoto, chamado Adam, sabiam que Barbora era uma mulher adulta, mas estavam fazendo isso para ajudá-la a fugir. No fim das contas, Barbora acabou sendo presa na Noruega, e foi extraditada de volta para a República Tcheca. Durante o julgamento da mulher, acabou descobrindo que ela tinha diversos distúrbios, além de uma grave tendência à agressividade e violência, o que explicaria a influência para castigos nos garotos. Ela e as irmãs Mauerova foram julgadas juntas. Barbora pegou inicialmente 5 anos de prisão, mas hoje vive em um hospital psiquiátrico em Praga. Natália informou à polícia que tinha sido abandonada para viver sozinha, e os Barnett tiveram que prestar depoimento sobre o ocorrido. Até hoje o caso é um mistério, já que não teve solução. Natália Grace já falou algumas vezes abertamente sobre o caso, enquanto Michael diz que sabia que ela era sim uma criança, mas sua esposa, hoje ex, já que se separaram, fez todo mundo acreditar no contrário. Já Christine mantém as versões do fato, e diz que Natália era uma golpista. Que doideira, né? E esse foi o vídeo de hoje. Você quer mais histórias por trás dos filmes como esse? Deixe nos comentários, eu vou ficando por aqui. Até mais!